Sim, queridos, uma das características de uma esposa à luz da Bíblia é que ela seja respeitosa, que ela respeite o seu marido. E quando eu digo respeitar o marido, eu não estou aqui colocando a mulher numa situação de subjugada ou menor ou inferior a ele. Não é essa a questão. Mas o fato é que um dos papéis da esposa é o papel de saber qual é a posição dela e qual é a posição do marido. E se a posição do marido é a posição, por exemplo, de comando, cabe a ela respeitar. Se Deus colocou o homem como cabeça, cabe à esposa respeitar essa posição, mesmo quando ele estiver errado nos seus posicionamentos. Ainda assim, ele é o cabeça. E talvez essa seja a parte mais difícil na hora de eu respeitar alguém, principalmente uma mulher, respeitar o cônjuge. Vamos entender um processo. No tempo de hoje, as mulheres estão sendo ensinadas, estão sendo influenciadas que ela pode todas as coisas, que ela é autossustentável, que ela é trabalhadora, que ela é independente, que ela é a parte mais inteligente da relação. E, queridos, eu não vou nem entrar nesse mérito de discutir sobre isso com vocês. Porque, de fato, a mulher é um ser humano inteligente, tanto quanto o homem. E ela, de fato, pode qualquer coisa. Mas a pergunta que eu te faço é: poder você pode, mas você deve? À luz da Bíblia, você deve se comportar desta forma? À luz da Bíblia, isso vai te conduzir a um casamento saudável e feliz? E aí, eu te indago de uma outra forma. Quem é seu Senhor? A quem você serve? Qual o teu código de conduta? O meu é a Bíblia. O da minha casa é a Bíblia. E se é a Bíblia, nós precisamos obedecer a tudo que está nela. Eu não posso obedecer uma parte, eu não posso obedecer o que eu quero, eu não posso fazer o que quero, como quero, do jeito que eu quero. Eu tenho que me conduzir e fazer 100% do que está lá. Esse é o ponto. E uma mulher respeitosa, uma das características dela é que ela respeite o seu marido. Uma mulher respeitosa, meus amigos, não pensa mal do seu esposo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que os maus pensamentos geram comportamentos maus. Então, se eu penso mal do meu marido, em algum momento eu vou começar a falar mal do meu marido. Se eu começar a falar mal do meu marido, num segundo momento eu vou começar a agir mal com o meu marido. E ao agir mal com o meu marido, eu me torno desrespeitosa. Então, uma mulher respeitosa, ela não pensa mal do marido. Ela só pensa o bem dele. Segundo ponto interessante para a gente entender a questão do respeitar é que uma mulher respeitosa, ela demonstra gratidão ao seu esposo. Ela demonstra gratidão a ele pelo seu trabalho, pela provisão, pelas habilidades que ele tem. Ela é grata a Deus, ela é grata ao seu esposo pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo que ele entrega à família. E isso é uma demonstração de respeito. A gratidão é uma demonstração de respeito. E eu te convido a exercitar isso.
A minha casa, ela exercita a gratidão há algum tempo. E isso tem nos livrado de muitos males e tem nos abençoado de uma forma tremenda, meus queridos. Tremenda. Por entender a gratidão. Então, você, mulher, independente da sua situação, seja grato pelo seu marido. Seja grato pela sua situação. Terceiro ponto é que uma mulher respeitosa, ela mostra-se preocupada com as necessidades e os desejos do seu marido. Sim, os desejos e as necessidades do seu marido são responsabilidades suas. E não é pecado. Não é pecado amar o seu esposo. Não é pecado fazer sexo com o esposo. Não é pecado brincar com seu esposo. Não é pecado se divertir com seu esposo. Não, não é. Aliás, é um dever da esposa. É um dever da esposa respeitosa respeitar os desejos, respeitar as necessidades do seu esposo. E lógico que eu não estou falando aqui de situações que fogem da normalidade. Mas dentro de situações normais, sim, a esposa deve se preocupar com as necessidades do seu esposo, do seu marido. Quarto ponto, queridos, para a gente analisar. Uma esposa respeitosa fala amavelmente com seu marido. Então, não tem escândalo, não tem gritos, não tem ofensa, não tem agressividade no falar. É uma fala amável, é uma fala amorosa. Em muitos momentos, silenciar. Se eu não tenho o que falar, silencia. Se eu estou perdendo o controle, saia de perto. Vá para outro cômodo, lave o rosto, descanse, tome um banho de água gelada. Faça o que você entender que seja melhor, mas não seja agressiva com o seu cônjuge. Isso é desrespeito. Falar alto, brigar, gritar, ofender, é desrespeitoso. E não adianta dizer depois perdi o controle. Não adianta dizer depois eu estava nervosa. É desrespeito. É um total desrespeito. Quinto ponto. Uma esposa respeitosa atende a seus pedidos e submete-se a ele nas pequenas e grandes coisas. Então, o que seria isso? Quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E um dos princípios básicos do casamento é o servir um ao outro. Suprir a necessidade um do outro. E nesse ponto de suprir a necessidade, eu preciso entender a necessidade do meu esposo, desejos, vontades dele. E existem coisas pequenas e coisas grandes. E dentro de tudo que for lícito, por que não me submeter às vontades e ajudar o meu marido a realizar as pequenas e as grandes coisas na vida dele? Essa é uma questão que a gente precisa pensar e avaliar. Como a gente conduz a nossa vida nesse ponto. Às vezes são coisas pequenas, como assistir um jogo de futebol, por exemplo. Mas é o desejo dele, a vontade, é como ele se sente bem. E cuidar dessas coisas faz toda a diferença no dia a dia, no dia seguinte, na noite que vamos ter e na vida inteira. Porque lembre-se, o papel do casal é facilitar a vida do outro.
Esse foi o primeiro vídeo da série O que é ser esposa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta no chat. Se você chegou até aqui e vai curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte da família Primícias do Casamento e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau!